Você precisa olhar para o que a máquina está te trazendo e sempre duvidar dela. É como se fosse um estagiário te trazendo informação. Se você é um profissional sênior, um gerente, um diretor, um executivo, se um estagiário te traz uma informação, você vai fechar os olhos, acertar a informação dele e executar? Eu duvido que alguém faça isso. Não porque você não goste daquela pessoa, não porque você não confia nela, mas porque ela não tem experiência suficiente para te trazer a informação. O problema é que, principalmente aqui no Brasil, esse estagiário tem mais conhecimento do que a maior parte da população, né, cara? Com certeza. Com certeza. Mas isso que você falou, a curadoria humana, ela não pode morrer. O pensamento humano é o que direciona, é o motorista do carro. É ele que vai virar o volante para a esquerda ou para a direita. Então, se você não sabe o que você está fazendo, se você pedir para uma IA, é capaz que você fique mais confuso ainda. Então, eu não sei de copy, eu não sei de design, eu vou pedir para a IA fazer uma copy, para fazer um design. Ela vai fazer do jeito dela, mas eu não vou. A partir do momento que ela me entrega, eu não vou saber se aquilo tá bom ou ruim. Pode ser que para mim esteja bom, mas para minha audiência esteja ruim. Porque, sei lá, se eu não entendo o conceito de público-alvo e de ICP, e ele me dá, eu quero só fazer uma legenda do Instagram, eu pego aquela legenda e coloco lá, pode ser que eu tenha menos resultado do que eu pensando na legenda. Porque primeiro eu preciso do conceito estratégico de público-alvo e ICP e depois colocar aquilo lá, entendeu? Mas da mesma forma que ela cria, ela também te ajuda a testar, né? Te ajuda a testar. Só que aí você consegue validar através dos dados, né? Você valida através do mercado. Você não vai validar porque a IA falou que validou. Você vai validar porque teve o fulano que entrou no teu site, que clicou no botão, que acessou o checkout, que passou o cartão, que recebeu o produto, que elogiou o produto, entendeu? Então, é isso que são dados reais que mostram que você está no caminho certo. E não necessariamente porque a IA está te elogiando, porque é um produto. Eu gosto de falar que a IA, ela não é o Jesus Cristo e nem o Santo Graal. Ela é um modelo estatístico e matemático. Então, ela foi feita para você usar mais e para você gostar da resposta. Então, ela não está preocupada com a verdade. Ela não está preocupada com a ética. Ela está preocupada em te agradar. E para te agradar, não necessariamente ela precisa usar a verdade e a ética para isso. Então, ela vai te entregar a resposta melhor e mais rápida para você, baseada no teu uso. Igual o anúncio, igual o feed do Instagram. Ele aprende com você e te entrega o que você quer, entendeu? Entendi. Isso é muito ruim, cara, eu acho, velho. É ruim, porque você enviesa. A internet ruim. Cria bolhas, na verdade. Então você tem lá a bolha de conteúdo que você consome, que é o que o YouTube te entrega. Então não é o que você de fato procura, é o que o YouTube está te entregando, que é o do seu interesse. Entendeu? Mas, de novo, ele está enviesando a partir daquilo que você acredita. Então, pegando de novo o assunto político. Se eu sou de direita, vai aparecer só coisa de direita para mim. Se eu sou de esquerda, só vai aparecer coisa de esquerda para mim. Foi o caso lá da Cambridge Analytica, que elegeu o Trump na primeira eleição, que eles compraram os dados do Facebook para saber quem estava em cima do muro, para ter uma sequência lógica de anúncios para convencer a pessoa que estava em cima do muro. Primeiro eu vou mostrar esse, depois esse conteúdo, depois esse conteúdo, depois esse conteúdo, e para convencer ele de trazer para cá. E uma outra coisa explosiva... Nossa, é o enrijecimento das bolhas, né? Total. Isso faz com que bizarro, por exemplo, terraplanista tem o grupo dos terraplanistas. E eles acreditam naquela teoria, porque eles estão naquela bolha e eles acreditam fielmente naquilo. Foi o que aconteceu com o nazismo. O nazismo, você tinha um grupo de pessoas que acreditavam em uma coisa que estava numa bolha. Eles viviam aquela bolha. Eles viviam aquela ideia. E quem estava fora achava um absurdo. Mas quem estava dentro, cara, faz total sentido para eles que estão lá dentro, entendeu? Então essas bolhas sociais, elas criam e elas acabam até... reforçando o errado, né? Porque, se tem aquele fulano falando, é verdade. Então, as bolhas, elas acabam entregando esses conteúdos para nós e reforçando crenças que temos para que continuamos ali consumindo conteúdo e reforçando essa crença. Então, a gente tem que ter o senso crítico mesmo, o senso de curadoria, de conseguir pegar uma informação limpa e, cara, ter viés zero. É muito difícil fazer isso, porque toda a construção da vida humana, biológica, ela foi feita através do aprendizado e do erro. Eu só sei que eu não consigo comer um cogumelo porque alguém morreu lá atrás comendo esse negócio e eu sei que não posso comer aquele negócio. Então, a sociedade, ela é feita de viés. O lugar que você cresceu, o que os seus pais ensinaram, todo o seu comportamento é a partir do que você acredita, do que você cresceu aprendendo, entendeu? Então, se você cresceu aprendendo que aquilo é o que é, quando você cresce, aí que você começa a quebrar as crenças, quebrar o ego, que aí você olha para aquilo e fala, caramba, não é exatamente como eu fui ensinado ali, que a minha mãe me ensinou. Nossa, eu amo minha mãe,
ela é uma pessoa incrível, mas para esse assunto ela não é uma especialista. E ela me fez acreditar em uma coisa do que ela acreditava e que não necessariamente era a verdade do mundo, né? Então é muito difícil de chegar na verdade, né? Você tá sempre tentando estar menos errado, né? É igual a ciência, você tá sempre cada vez menos errado. Então, em 1500 acreditava-se que a Terra era o centro do universo. E todo mundo acreditava nisso. E hoje a gente fala, pô, não faz sentido, pô, a Terra centro do universo, tá louco? Então, porque eles têm mais informações. Só que naquela época aquilo era, meu Deus, era uma teoria revolucionária, entendeu? Então tiveram várias coisas que foram sendo quebradas que a gente estava cada vez mais próximo da verdade, mas ainda estava errado, né? Até a teoria de Newton, né? O cara que caiu a maçã na cabeça lá. O Newton, ele criou uma teoria que funciona muito bem na Terra. Por isso que a gente tem prédio, por isso que a gente tem carro, porque ele formulou a gravidade. Só que se você pega a gravidade de Mercúrio, a mesma lei que ele fez aqui não funciona em Mercúrio. Porque tem a questão que o Einstein veio depois e quebrou, que é a questão do tempo e o espaço. Então, quanto maior é a gravidade, afeta o tempo, logo as mesmas leis físicas que a gente tem na Terra não funcionam em outro lugar, só que funciona aqui. Então, cada vez mais a gente vai descobrindo mais sobre não só a humanidade, mas sobre o universo como um todo, para saber se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado, né? Porque o certo ou errado é muito difícil de saber se o que é certo ou errado, de ter esse discernimento. Tem um rapaz que ele fala que a gente define aquilo que é certo e errado muito mais como um pertencimento a um grupo específico do que necessariamente algo que de fato for certo e errado. Você tem, por exemplo, você pega uma cena, um rapaz num bar tomando cerveja, comendo picanha com 2 mulheres. Aqui no Brasil, o problema vai ser as 2 mulheres. Se você for na Índia, vai ser a picanha. E se você for no Emirados Árabes, vai ser a cerveja. Então, na verdade, é muito mais a ver com o pertencimento qual grupo você pertence, né? Não existe de fato certo e errado, né? Exato. Esse que é o ponto. Exato. Pode ser que exista um certo e errado para a tua aplicação. Então, por exemplo, se você está falando para um público de 50 a 70 anos de idade, pode ser que seja uma verdade para eles alguma coisa. Só que você está falando com um público mais jovem, é uma outra verdade para eles. Então, essa que é a beleza do marketing, né? De você se colocar no lugar do outro e pensar como essa pessoa olharia isso e como ela pensaria e o que ela faria com essa informação. E que não necessariamente é a minha informação. Né? Inclusive é uma dificuldade minha, que todos os dias eu acordo pensando, cara, como que eu consigo ser mais simples? Como eu consigo ser mais direto? Porque é a maldição do conhecimento. Tipo, imagina, você está 10 anos estudando a mesma coisa, então o teu nível de conhecimento... Tu não cansa, cara, de estudar sobre isso? Dessa parada? Cara, eu acho que cada vez mais tem coisas novas, não muda, né? Tipo, é muito dinâmico, então acho que eu gosto muito do dinamismo, gosto muito da diversificação de aplicação, então, pô, já... trabalhei em várias áreas, né? Então a mesma aplicação para finanças, a mesma aplicação para contabilidade, a mesma aplicação para vendas, a mesma aplicação para marketing. Então você tem a mesma caixa de ferramenta que eu acabo conhecendo várias empresas de casos diferentes, de formas diferentes. Então é muito dinâmico, né? De países diferentes. Né, cara? Muito legal. Passa a ser um trabalho muito mais criativo do que de fato técnico, né? Óbvio que tem a parte técnica, mas é uma coisa mais criativa.